Olá, gente! Começa agora o quarto episódio do podcast Fora o Baile. Eu sou a Raíssa Martins, a sua apresentadora aqui de sempre. Você já está cansado de ouvir a minha voz. E no programa de hoje eu também tenho mais duas convidadas. E dessa vez, a pauta de hoje é para falar sobre estudantes de jornalismo e a perspectiva que elas têm desse rádio, jornalismo esportivo, como é que elas veem isso na faculdade, como é que é essa vivência, né, dentro do ambiente acadêmico. E para isso eu trouxe duas amigas. A primeira delas é a Clarice Nascimento, que é estudante do 5º semestre de jornalismo da UFC. Tudo bom, Clarice? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Oi, Raíssa, tudo bem? Prazer estar aqui. E eu também trouxe a Rafaela Brasileiro, que é estudante do 4º semestre de jornalismo da Unifor. Tudo bom, Rafa? E aí, Raíssa, muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estamos aqui às ordens. Tudo bom, né, meninas? Como é que vocês enxergam esse rádio jornalismo esportivo? Nos últimos episódios do podcast, eu entrevistei a Marilena Lima, a Lívia Rocha, a Denise Santiago e a Karine Nascimento, né, profissionais que já passaram pelo rádio ou que continuam no rádio. E vocês que estão agora na faculdade, como é que vocês enxergam essas possibilidades de trabalhar com rádio e com esporte, né, que é um tema que vocês têm uma grande afinidade? O radiojornalismo, para mim, ele é um dos últimos, digamos assim, um dos últimos a ser pensado, né? E é muito comum porque até mesmo as professoras, os nossos professores de radiojornalismo na UFC costumam dizer isso. Nossa, eu sei que às vezes vocês vêm para cá e ficam meio cansado, porque rádio às vezes vocês não imaginam. Mas o rádio, ele é um elemento muito interessante para mim, porque a minha família, ela é do interior, então o principal meio de comunicação é pelo rádio, né? Primeiro veio o rádio, depois veio a televisão, e aí vão as outras formas de comunicação. E eu sempre pensei, quando eu decidi fazer jornalismo, eu sempre pensei no impresso, que sai telejornalismo, mas o rádio nunca foi o meu foco. A gente na UFC tem uma disciplina de rádio no 3º semestre, a gente tem uma grande disciplina de introdução às técnicas, então a gente tem um módulo de rádio, e em seguida a gente tem o rádio 1, que é no 4º semestre, e rádio 2 agora no 5º semestre. E aí a gente aborda todos os tipos de comunicação dentro do rádio, inclusive o radiojornalismo esportivo. Como o 5º semestre agora foi interrompido, né, nesse meio da pandemia, eu tenho falado mais agora da experiência de Rádio 1. O professor que lecionou é um professor que fazia parte da Rádio Universitária FM, e ele falou um pouco dessa experiência do radiojornalismo, né? Na Rádio Universitária tiveram alguns programas que faziam radiojornalismo esportivo, e alguns conhecidos também da área do esporte já passaram por ele. E, assim, para mim, a experiência que eu me lembro de radiojornalismo esportivo é muito eu e meu pai. Eu costumo escutar rádio quando eu estou com ele dentro do carro. E relacionado ao jogo, mesmo nós dois não torcendo pelo mesmo time, era sempre muito interessante porque a gente compartilhava aquele momento de estar escutando o rádio, o comentário no rádio, ou então um programa de rádio, ou até mesmo a partida, né? E, Rafa, como é para ti, também replicando a mesma pergunta que eu fiz para a Clarice, mas essa perspectiva da rádio na faculdade particular? Quando eu iniciei no jornalismo, eu comecei na web rádio, então sempre foi para mim, eu sempre tive algo como uma prioridade, eu queria a rádio, né? Só que eu fui vendo cada vez mais a desvalorização, a falta da procura pela rádio, entendeu? Ainda mais com o crescimento da era digital, a evolução da era digital. Então, foi algo que eu deixei de ter como prioridade e passei a ter algo como assim, caso aconteça a oportunidade, show. Mas não passou mais a ser uma oportunidade, não passou mais a ser uma prioridade para mim. A gente faz a faculdade, é muito diferente de quando a gente vai para a rua, né? Quando a gente vai para o mercado. Eu acho que falta muito ensinar mais a você ser o profissional, ter muito mais investimento no rádio, porque é algo que a gente não pode deixar morrer. Quais são as suas maiores referências no rádio?
e também afunilando ainda mais para essa questão das mulheres no rádio. Vocês como estudantes e como mulheres também, como é que vocês enxergam que podem se inserir nesse mercado de trabalho do rádio jornalismo esportivo aqui no estado do Ceará, né? Eu confesso que eu comecei a acompanhar mais o lado do futebol, assim, desde a Copa de 2014. Foi quando eu comecei mesmo a prestar mais atenção em futebol, pensar, ver o jogo não mais como um simples ato de assistir, mas também de ver as outras nuances e assim acompanhar o jornalismo esportivo. E aí eu me lembro até agora que eu estava indo para algum lugar com meu pai e a gente estava escutando um jogo do Peru. Não lembro com quem era. E a gente estava escutando pela rádio e eu lembro da emoção que o narrador colocou naquela narração de um gol que parecia assim uma grande coisa, e eu me lembro que o Peru estava perdendo nessa partida. Então a gente estava jurando, meu Deus, é o gol do Peru, a gente estava torcendo e tal, mas não era. Era o gol do outro time que continuava ganhando e aí dando uma goleada praticamente. E foi ali mais ou menos que eu comecei a acompanhar mais, ver quem é que estava por detrás, né, daquele veículo. Então, as referências e as pessoas que eu sei hoje que compõem o jornalismo, o rádio jornalismo cearense, com certeza para mim é o Tom Barros. Eu acho ele uma pessoa incrível e poder ter um certo contato com ele é muito interessante, ver a preciosidade que tem, né? Eu também acho que uma das pessoas que faz muito bem o rádio hoje aqui no estado é o Antero. Eu acho incrível as narrações dele e como isso passou de família, né, de gerações. E uma das pessoas que, focando mais no tema das mulheres, uma das pessoas que me surpreendeu e que com certeza é a minha inspiração é a Lívia Rocha, que hoje não só uma pessoa que eu acompanho e que eu acompanhei de certa forma no rádio jornalismo, é também uma pessoa que é amiga e que sempre troca muitas experiências comigo. Então, com certeza, ela é uma das principais inspirações. Assim como a Clarice, eu também tive a honra, né, de estar ao lado de pessoas como o Tom Barros, o Antero Neto, mas eu também vejo muita inspiração na Lívia, e pelo exatamente os mesmos motivos que a Clarice falou. Aquela pessoa que está próxima, ela é uma pessoa assim, ela é minha amiga também. Outra pessoa que eu gosto bastante, além do rádio daqui, acho que ela é uma radialista esportiva, eu acho que ela é de Minas Gerais, eu sempre gosto de acompanhar ela, que é a Juliana Dourado, o nome dela, agora eu não tenho certeza. Mas como eu me vejo no mercado, atualmente eu já estou um pouco assim inserida no mercado rádio, mas mais para web rádio, né? Sobre esportes cearenses. E assim, eu vejo cada vez o mercado mais difícil, né? Principalmente para a rádio, lógico que de todos, mas para a rádio cada vez mais difícil. Principalmente a gente sabe que quando a gente é mulher, a gente sabe que existe assim, um machismo ainda no meio, né? Então, cada vez a gente precisa buscar mais o nosso espaço e está cada vez mais inserida no meio. Então, eu já estou inserida um pouco assim no meio do mercado do rádio esportivo. Atualmente eu estou no Resende de Artilheiro, que é web rádio. Então, eu pego muito a parte de futebol feminino e esporte feminino. E assim, eu vejo a dificuldade que porque nós temos poucas companheiras. Eu tenho, por exemplo, a Cristine Martins, que é uma grande radialista esportiva. Eu vejo a Lívia Rocha, uma grande jornalista. Agora ela não está mais inserida no meio do esporte, mas ainda assim ela é uma pessoa que ela é bem respeitada, as pessoas conhecem a Lívia, e ela é uma inspiração, acredito que não só para mim, não só para a Clarice, que também citou ela, mas para muitas. E eu também tive a honra de trabalhar, por exemplo, com o Antero Neto, como a Clarice, com o próprio Tom Barros. Então, assim, eu vejo o Denis Medeiros também cada vez crescendo, né? Então, eu vejo o mercado muito bom, apesar de, assim, cada vez mais restrito, mas o mercado cada vez em crescente. Como é que é para vocês nesse período de pandemia, né? Estão trabalhando remoto e tudo mais.
e com todos os ensinamentos que vocês já adquiriram da época da faculdade, perceberem o rádio, que a própria Rafaela agora citou, está trabalhando numa web rádio, né? Que o rádio tem se desconstruído, que a gente tem hoje podcasts, a gente tem uma série de alternativas para poder ouvir rádio, consumir esses conteúdos. O rádio que vocês, em tese, aprenderam na faculdade tem sido o mesmo que vocês estão consumindo hoje em dia? Eu acho que com certeza não. É um rádio completamente diferente e que tem se transformado a cada dia, né? Como você mesmo falou, tem podcast, tem web rádio e tem várias formas de falar o mesmo assunto, né? E sobre me ver no rádio é muito complicado. Não acho que exista uma grande possibilidade. Mas eu sempre me vejo muito aberta a desafios. Com certeza, se eu tivesse a oportunidade, eu entraria a fundo, assim. Eu tenho uma amiga que já trabalhou com rádio e que ela fala sobre a experiência e como é muito enriquecedor, né? E eu acho que, para mim, seria bem interessante, eu acho. Eu me vejo, assim, bastante com o futuro na rádio. Se eu disser que meu coração ainda não bate forte como preferência pela rádio, tem um pouco. Quando eu participava da web rádio, a primeira web rádio que eu participei foi logo quando eu comecei a estudar jornalismo, eu me sentia muito bem, porque assim, logo eu que tenho muita vergonha de aparecer em vídeos, eu sou muito envergonhada para essas coisas. Então a rádio, ela, além de eu amar aquilo, ela também meio que foi um refúgio, né, para mim. Eu gostaria muito de poder focar mais na rádio e se tivesse uma oportunidade, com certeza eu aceitaria sem nem pensar duas vezes. Eu lembro que vocês citaram nos exemplos de vocês, né, muitas figuras masculinas e assim, é inegável que o rádio cearense ainda tem muito essa presença masculina. Então, como é para vocês perceberem essa ausência de mulheres no rádio, né? E se isso, de certa forma, acaba afetando no fato de vocês não se verem inseridas nesse meio, de vocês não se sentirem representadas, né? Eu acho que é essa a palavra. Eu tenho uma mania muito pessoal mesmo de que eu sempre olho para os ambientes em que eu estou e sempre observo as coisas que eu consumo. Então, por exemplo, quando eu vejo um exemplo de uma palestra que vai acontecer e eu fico, gente, tantos homens falando de futebol, será que não tem uma mulher que pode falar disso também? Qual o problema? Será que não encontraram? Será que não tinha? E eu acho que eu percebi muito disso quando eu comecei a realmente olhar para o jornalismo esportivo e consumir, né, de certa forma. E é muito... Quando você percebe pela primeira vez, depois você fica só com aquilo ali na cabeça. Você olha para um programa de televisão que você vê 4 homens e uma mulher aparecendo de vez em quando, você fica... Mas por que ela só pode aparecer de vez em quando e, por exemplo, só para falar daquele time ou só para falar do esporte feminino? A mulher também pode falar do esporte masculino. Mas eu acho que com certeza a representatividade ela agrega muito e ela impulsiona muito. Eu acho que quando você escuta, por exemplo, quando você escuta uma voz feminina falando sobre futebol, falando sobre a análise tática do Ceará no jogo contra o Fortaleza no Clássico Rei, é muito diferente e você com certeza tem uma vontade a mais, sabe? Para quem nunca teve esse problema de se sentir representado, ou então de nunca ter percebido essas diferenças, não é uma coisa a mais ou uma coisa a menos, mas para quem percebe essas diferenças e essa falta de representatividade, sempre dá um gostinho a mais quando você vê ou ouve, né, aquela coisa diferente que é tão semelhante a você. Eu acho que a gente tem pouca representatividade na rádio esportiva feminina, de mulheres, né, na rádio esportiva do nosso estado. Isso assim, acredito que é muito enraizado, né, tá muito enraizado o machismo ainda no meio, até que se a gente parar para pensar,
Recentemente, ou no começo desse ano, ou no final do ano passado, tivemos um caso de uma atitude muito feia de machismo de um radialista extremamente conhecido, né? Que foi uma situação de polêmica. Então, a gente vê poucas pessoas, poucas mulheres ainda no meio. Tanto é que quando a gente vê alguma mulher chegando, entrando, é uma comemoração, é uma valorização. Porque quando uma mulher consegue chegar em um local um pouquinho mais à frente, é uma forma de falar, olha, a gente está conseguindo o nosso espaço, a gente está conseguindo ultrapassar essas barreiras, quebrar esses paradigmas, e acredito que cada vez mais, apesar de ainda ser muito limitado isso, tanto é que você mesmo disse, a gente falou mais nome de homens do que de mulheres. Apesar de ainda ser muito limitado, eu acredito que a gente está crescendo bastante e cada vez com mais potencial para crescer mais ainda. Eu percebo assim no discurso de vocês, né, que são mulheres que ainda estão na faculdade, mas que nem por isso deixam de observar como a situação no mercado é feita, né, como é que o processo se dá. Como é que vocês analisam essa falta de representatividade e se isso acaba, de certa forma, desencorajando a quem está começando, quem está no curso e que tem uma afinidade, mas que não sabe se vai e que olha para o seu redor e não vê tantas opções, não vê, né, assim, pessoas iguais, mulheres trabalhando naquilo? Eu acho que parte muito de falta de oportunidade. Eu geralmente não penso que seja por falta de pessoas capacitadas, digamos assim. Só o que tem, eu acho que você pode encontrar em muitos lugares, em muitas universidades, meninas assim como eu, assim como a Rafaela, que gostam de jornalismo esportivo e que querem um dia fazer radiojornalismo. E eu acho que por falta de pessoas não é. Eu acho que realmente é por falta de oportunidades. E eu acho que também tem um outro ponto, é que o nosso rádio ele é muito velho, e ele tem envelhecido com o tempo. E as pessoas que fazem o rádio também. Então, querendo ou não, a mente dessas pessoas é muito mais fechada, é muito mais machista, é uma sociedade, eles vêm de uma sociedade onde o machismo e tudo isso era muito mais forte, né? Agora que a gente tem muitos paradigmas sendo quebrados. Mas eu não acho que seja, eu acho realmente que seja falta de oportunidade. Eu acho que de certa forma dá medo sim, é pisar num terreno onde jamais foi pisado. E para entrar em qualquer lugar, eu acho que você sempre vai ter um receio, e principalmente em um local onde não tem seus semelhantes, é sempre muito difícil. Quando você vai para um espaço, você sempre procura alguém que seja parecido com você. E com certeza uma mulher entrar num estúdio de rádio onde a maioria dos apresentadores, enfim, dos radialistas são homens, dá um medo, com certeza. Mas eu não acho que seja desencorajador. Na verdade, eu acho que a gente está tendo uma geração de meninas e mulheres que tem crescido mais com essa perspectiva de não, eu quero fazer, eu vou fazer isso, e eu quero, e não pode ninguém me dizer que eu não posso. Então, eu acho que dá medo, nada na vida, assim, é feito 100% na base da coragem, mas eu acho que o medo é, de certa forma, um jeitinho a mais pra gente poder ter essa coragem de aí sim mudar a realidade que tem. Eu acho que o número pouco de mulher dá uma desencorajada em algumas, sim. Aliás, eu não sei se em algumas, mas em muitas. Por exemplo, quando você vê que, como a Clarice falou em relação aos semelhantes, quando você vê que seus semelhantes já trilharam toda um degrau e já estão lá na frente, você sente um pouco mais de segurança, de confiança de seguir aquele caminho. Já quando você vê que ainda está muito no início, você fica assim, opa, será que vai dar ruim para mim? Será que eu vou conseguir? Eu pensei muito nisso, tanto é que antes de eu entrar no jornalismo, eu entrei no direito. Eu queria muito o jornalismo, mas o meu medo era, como é que eu vou entrar no jornalismo esportivo se quase não tem mulher na questão da rádio, né, falando? Se eu não vejo mulher. Então eu tive muito receio, mas eu falei, não, vou meter as caras e vou fazer e vamos para cima e vamos ver o que vai dar. Para vocês, que já estão na faculdade, já têm um certo nível de experiência, de que convivem
nesse ambiente do esporte? O que é que mantém motivadas a trabalhar, de não fechar as portas para o radiojornalismo esportivo, mas para o jornalismo esportivo como um todo? Esse meu grande questionamento, de que é um ambiente ainda muito hostil. A gente sabe de inúmeros casos que acontecem com colegas nossos aqui no Brasil, no mundo afora, mas que mesmo assim, todas as pessoas em que eu entrevistei aqui para o podcast, para esse meu trabalho, falam com muita alegria de que o esporte é uma coisa que, assim, é amor. Pode ser isso que move, né, ainda as pessoas a permanecerem. Eu acho que quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente vai atrás. Eu acredito muito nisso. E eu acho que hoje o que me mantém motivada no jornalismo é a vontade de continuar no jornalismo, é a vontade de fazer o jornalismo em si. Eu nunca tive uma segunda opção de curso. Eu sei que eu sempre quis fazer jornalismo desde que eu era criança. Mas já passaram diversas formas de fazer jornalismo na minha cabeça. Já pensei em fazer televisão, já pensei em ficar só na redação, já pensei em fazer jornalismo internacional, já pensei em fazer jornalismo esportivo, e são diversas formas de fazer jornalismo e que me encantam, né? Eu acho que é o mais legal disso, é não ficar naquela coisa tão monótona e tão rotineira. A gente sabe que dentro do jornalismo não existe rotina. Por mais que eu saiba que eu vou trabalhar das 8 às 1 da tarde, eu não sei o que vai acontecer nesse período, eu não sei o que é que eu vou falar, eu não sei o que é que eu vou encarar. E é essa surpresa e é esse fato diferente que me faz continuar no jornalismo. Eu acho que, falando mais do jornalismo esportivo, eu acho que é pelo gostar do esporte no geral e também do jornalismo esportivo. Por mais que eu tenha começado a acompanhar o futebol muito recente, a Copa do Mundo e as Olimpíadas são parte da minha infância e parte da minha adolescência. Eu sempre curti vestir a camisa do Brasil, ir para o meio da rua, curtir, torcer e ver futebol. Assim como eu também ficava em casa quando não tinha aula e eu podia ver as coisas das Olimpíadas, podia ver vôlei, que eu também gosto muito. E eu acho que o que me mantém ainda continuando pensando no jornalismo esportivo são as que vieram antes de mim. Então, por exemplo, a Lívia, que eu converso muito, a Denise, por exemplo, que é do sistema e que eu vejo fazendo jornalismo, e ela é uma pessoa incrível também. Vendo outras pessoas de outras emissoras, ou então de outros estados, como a Rafaela Serafim, que é do Sport TV, mesmo não sendo rádio, né? E vendo essas outras mulheres que estão chegando e que estão dominando cada vez mais o espaço. E eu acho que não é justo, eu não consigo conceber isso, de que a gente está cada vez mais conquistando o espaço e a gente possa parar porque, eu tô com medo. O medo ele existe mesmo, mas eu preciso continuar fazendo com que aquele espaço não seja tão dominante por homens, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu venho de uma família onde minha família é metade advogado, metade político. Então, todo mundo, minha família, queria que eu me envolvesse na política e tudo mais, por achar que eu falava muito bem, não sei o quê. Tanto é que eu fiz um semestre de Direito. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou dizer para minha família que eu, né, minha família também, família participar com pensamentos altamente tradicionais. E eu pensei, como é que eu vou dizer que eu quero deixar o direito, que é o que todo mundo faz na família, para fazer jornalismo esportivo voltado para o futebol, né? Então, foi difícil para eu falar, mas eu tenho uma escolha, eu gosto disso, eu quero isso, e aí foi quando eu comecei na rádio, na web rádio, e passei já tanto escutei quanto também já li alguns comentários maldosos, chateiam, magoam muito, mas assim, infelizmente a gente sabe que tem as consequências de uma escolha. Não estou dizendo que é certo de forma nenhuma, mas a gente sabe que existem essas pessoas e a gente tem que passar por cima disso e mostrar que a gente vai estar aqui, que a gente vai ganhar o nosso espaço cada vez mais e que a gente vai ser cada vez mais exemplo para que as próximas gerações estejam mais presentes, não só no rádio esportivo, mas na TV,
e em todas as plataformas que o jornalismo puder agregar para a gente. Eu acredito que quando você faz alguma coisa que você gosta mesmo do fundo do seu coração, vale a pena, apesar dos dias difíceis, mas vale muito a pena você se arriscar em busca daquilo que você ama fazer. Tem aquele ditado, né, que quando você gosta do seu trabalho, você não trabalha, você se diverte. Meninas, vocês ainda estão na faculdade, eu sei que vocês estão recebendo muita teoria, a prática também é muito importante, mas qual é o conselho que vocês podem dar, sendo alunas ainda de jornalismo, para essas pessoas que ainda querem ingressar no curso e também, em especial, que querem atuar no jornalismo esportivo, que assim como vocês tiveram suas dúvidas, os seus medos, mas que não se deixaram abater por causa disso, adquiriram referências, né? Bom, primeiro dizer que jornalismo não é fácil, não é glamour de jeito nenhum, e que cada vez mais a profissão tem sido, como é que eu posso dizer, abatida, de certa forma, e que o trabalho tem sido cada vez mais complicado, mas que a gente tem se reinventado, e tem se reinventado muito. Não, eu acho que o principal conselho é não se deixar abater. Vai ser difícil, por exemplo, você dizer para os seus pais que você quer fazer jornalismo esportivo, mesmo eles não gostando da ideia. Não vai ser tranquilo, por exemplo, estar numa sala de aula e o seu amigo, o seu colega fazer um comentário maldoso sobre mulher no esporte, porque não entende, vai te perguntar o que é impedimento, como sempre perguntam. Mas aquilo ali você, de certa forma, reverte a situação, entende? De tentar ver aquilo ali como um degrau para você subir. É muito martírio, eu entendo. Mas eu acho que não não se deixar abater, não desistir assim tão fácil. Acho que realmente, se tiveram outras pessoas que vieram na sua frente e que te ajudaram a trilhar, de certa forma, o caminho, que abriram o caminho para você, não é justo que você vá desistir no primeiro passo. Eu acho que seguir em frente é sempre a principal opção. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que eu vou fazer jornalismo porque eu vou esperar, vou ficar sentado esperando as informações chegarem até mim. Primeiro de tudo, que a informação ela não chega até você. Se você não for atrás, você não vai chegar a nada e vai sempre ter 10 pessoas, vão ter 10 pessoas na sua frente, porque não é fácil, como a Clarice falou. Primeiro que na faculdade já não é fácil. Quando você vai para o mercado também não é fácil. Quando você é uma mulher no meio do jornalismo esportivo é mais difícil ainda. Só que era muito mais difícil. Hoje em dia está bem menos difícil, apesar de ainda ser muito difícil, mas bem menos do que logo no começo. Então, o conselho que eu dou é que se você realmente gosta do jornalismo esportivo, você quer realmente fazer, principalmente, seja lá se for rádio ou qual outra plataforma, mas vá mesmo, vá, faça, aproveite cada oportunidade da faculdade, que vai ser muito importante, cada coisa que você aprende na faculdade é muito importante. Também não fique esperando as coisas caírem do céu, vá atrás de ter seu podcast, de ter sua página esportiva, seja ou uma web rádio. Quanto mais você puder produzir, quanto mais você puder aprender, quanto mais você puder ir para a prática, mais você vai ter espaço, mais você vai ter oportunidade. As portas cada vez mais vão se abrir. Então, saber que a gente vai passar por umas situações que não vão ser agradáveis, que não são agradáveis, mas que quando você gosta, você passa por aquilo, se chateia, mas vale a pena pelo que você faz. O papo tá muito bom, mas eu tenho que encerrar o episódio. Muito bom ter vocês aqui comigo. Em parte, algumas questões que vocês falaram também eram coisas que me preocupavam, né? E que a partir do momento que a gente vai tendo uma vivência, que a gente vai conhecendo e trabalhando no meio, a gente vai aprendendo, né? Vai adquirindo casca para lidar com tudo isso. Acho que é muito importante a gente se apoiar e eu percebo que vocês demonstram uma rede de apoio muito grande, tem referências femininas e que conversam com essas referências, porque eu, conversando com cada uma,
É muito mais fácil a gente se unir quando a gente conversa e sabe do que o outro quer, como é que a gente quer. Eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente quer um jornalismo esportivo que respeite muito mais as mulheres, que saiba lidar com isso, que a gente não passe mais por essas situações, não é verdade? Com certeza. E eu acho que esse projeto que você está tendo, de certa forma, amplia mais esse debate, né? Que a gente possa continuar discutindo isso e colocar na cabeça de outras pessoas, né? Que a gente também pode fazer radiojornalismo. Foi um prazer, viu, Raíssa? Sempre que quiser, estamos aí. Eu acredito que quando a gente vai ganhando espaço, a gente passa a ter até mais credibilidade, né? Eu já passei por uma situação que uma vez eu fui opinar num grupo e o rapaz me deu uma resposta assim, extremamente machista, que também não vale nem a pena dar muita pauta para o que ele falou. Mas quando foram anos depois, a gente estava novamente em um outro grupo e tal, e eu me encontrei com ele. E ele, hoje em dia, é uma pessoa de só elogios para mim. E sempre quando acontece alguma coisa, ele me pergunta, se a Rafaela falou, então é porque é verdade. O que há um tempo atrás era um cara que me via com, não, é mulher, não sabe sobre futebol. Hoje em dia já é alguém que me vê com um olhar diferente, pelo o crescimento que eu acredito que, por mais que tenha sido bem pequeno ainda, pelo que eu ainda pretendo crescer, se Deus quiser, mas já muda um pouco da visão. Lógico que a gente também não pode achar que a culpa é nossa, de forma nenhuma, é isso que eu estou dizendo. Mas eu acredito que quando a gente também busca valorizar o trabalho das mulheres e se colocar e ajudar a colocar outras mulheres em uma posição que elas estejam cada vez mais visadas no meio, a gente está se ajudando também. Agradeço, Raíssa, obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com a Clarice, que é uma pessoa que a gente teve junto há pouco tempo, né, na Verdes Mares, uma pessoa de muita capacidade. A Raíssa também, uma pessoa que eu tenho muito orgulho em não só ter trabalhado com ela, mas também de ter você como amiga. Então, sempre que precisar, é só chamar. É isso, gente. O 4º episódio do podcast Fora o Baile vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que escutou até o final. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O Twitter é @forobailepod, Instagram @podcastforobaile. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!